Bom, ainda a questão da Amazônia, o ministro Onyx Lorenzoni e outros integrantes do governo estão dizendo que o Brasil não vai aceitar a ajuda da França. Ainda essa repercussão direto para a Europa. Microfone Jovem Pan em Londres, com som, com imagem. Bom dia, Ulisses Neto. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã nesta terça-feira. É verdade, a crise diplomática entre Brasil e França, com declarações pesadas, né, dos dois lados, começa a deixar a Europa em alerta. Os jornais hoje repercutindo bastante a fala de Onyx Lorenzoni e também a decisão do governo Jair Bolsonaro, ao que tudo indica, como você disse, né, de rejeitar a ajuda de 20 milhões de dólares prometida pelo G7. Antes de mais nada, é preciso também salientar que, mesmo deste lado aqui do Atlântico, a oferta de ajuda das 7 nações mais industrializadas do mundo foi bastante criticada. Diante do tamanho do problema, da relevância da floresta e principalmente do estardalhaço feito por Emmanuel Macron, a cifra é irrisória, né? Para colocar as coisas em perspectiva, o ator americano Leonardo DiCaprio sozinho prometeu doar 5 milhões de dólares para combater os incêndios da Amazônia. O Greenpeace da França divulgou nota criticando duramente a postura dos países do G7 diante da crise na floresta tropical. O texto diz que a reunião em Biarritz representou mais um fracasso na diplomacia climática e que Emmanuel Macron apresentou iniciativas pontuais que mal escondem o seu fracasso na elevação dos objetivos climáticos dos países do G7 e a sua própria inércia na França em relação ao tema. O grupo ambientalista também classificou de oportunista e tardia a ameaça de Macron de não assinar o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia em retaliação à inoperância de Jair Bolsonaro para combater o desflorestamento, melhor dizendo, da Amazônia. Mas também vale deixar claro que o Greenpeace se opõe a esse acordo, né, e diz que ele poderia aumentar o desmatamento aí no Brasil, justamente por causa da produção agrícola. Esse é o ponto de vista do Greenpeace. As palavras do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, estão sendo amplamente repercutidas por aqui, como eu disse. O Lorenzoni disse que os 20 milhões do G7 podem ser utilizados para reflorestar a Europa e que Macron sequer conseguiu evitar um incêndio em uma igreja que é patrimônio da humanidade. Essas palavras estão em praticamente todos os grandes jornais aqui da Europa e essas grosserias vindas de Brasília chocam os europeus mais pelo caráter exótico do que qualquer outra coisa. A dificuldade para o governo francês mesmo está mais ligada ao fato de que outra vez Macron tenta se colocar como um líder global em questões que evidentemente afetam o planeta, mas o impacto trazido pelas iniciativas dele ainda parece bastante limitado. Thiago. Ulisses, e rapidamente só para fechar, você falou sobre o Greenpeace. Aqui no Brasil há um grande questionamento sobre as ONGs que estão trabalhando na região da Amazônia. Qual é a imagem de ONGs desse tipo aí na Europa? Isso também varia, né, Thiago? Depende da área de atuação das instituições. Muitas ONGs aqui também são criticadas, várias já foram envolvidas em escândalos, mas, de maneira geral, essas instituições, né, como o WWF, também que teve muitos problemas até recentemente, Greenpeace, elas são criticadas quando tomam atitudes e ações mais violentas, mais agressivas, mas no geral têm uma imagem bastante positiva, recebem muito recurso, muitas doações da sociedade, mas, como eu disse, também tem em vários aspectos as suas atuações questionadas por aqui. Ulisses Neto, microfone Jovem Pan Europa. Até mais tarde, Ulisses. Bom trabalho. Até mais tarde. Um bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã.